Now, how did it happen? How could it be? How did that flunky ever let Jesus get by? Agora, como aconteceu? Como isso poderia ser? Como aquele servo deixou Jesus passar? Here he is sitting at the supper or at the dinner with unwashed feet. He's sitting over in a corner. Oh, I wish I could have been that flunky. I wish I could have took his place. Aqui está ele, sentado à ceia no jantar, com os pés por lavar. Ele está sentado no canto. Oh, gostaria de poder ter sido aquele servo. Gostaria de poder ter tomado o seu lugar. Here's Jesus somehow. Oh, he got Dr. Jones's feet, certainly. He got all the rest of them. He washed them and anointed them. Simon kissed him welcome. Aqui está Jesus, de alguma forma. Oh, ele lavou os pés do Dr. Jones, certamente. Ele lavou todos os demais. Ele os lavou e os ungiu. Simão lhe deu um ósculo de boas-vindas. And there they are, sitting over there so entertained. Oh, Dr. Jones, you know what? Over to so-and-so to the day Pharisee. So-and-so, do you remember Pharisee? So-and-so, do you remember? Oh, so busy talking about the affairs till they pay on it to see Jesus come in. E lá estão eles, lá de pé, tão bem recebidos. Oh, Dr. Jones, sabe de uma coisa? Lá na casa de fulano de tal outro dia, do fariseu fulano de tal. Lembra-se do fariseu fulano de tal? Lembra-se? Oh, tão ocupados falando sobre os negócios que falharam em ver Jesus entrar. And I wonder today if we're not so interested whether we're Methodist or Baptist or Presbyterian, we pay on it to see Jesus come in. Oh, God, have mercy. E eu me pergunto hoje se não estamos tão interessados, se somos metodistas, ou batistas, ou presbiterianos, que falhamos em ver Jesus entrar. Oh, Deus tem misericórdia! Bom dia a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Nosso ensinamento correto. Diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. E eu tenho um pequeno lema. Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a se sair bem. A lei da semeadura, ela deve ser cumprida, ela deve ser obedecida. A lei da semeadura. Em São Mateus capítulo 26, está escrito no verso 51 e 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Bem, a violência chama violência. Uma mentira chama outra mentira. Um pecado chama outro pecado. E assim sucessivamente. Um fracasso pode às vezes chamar um outro. Pois Davi disse: um abismo chama um outro abismo. E o profeta nos diz: você não pode consertar um erro realizando um outro erro. Então, a semeadura. A violência, se você semeia violência, você vai colher o quê? Claro que é violência. Tudo que nós semeamos, pelo menos é aquilo que nós esperamos, que todos esperam que se colha. Não é verdade? Então,
E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 6, no verso 7 e o verso 8: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Olha, quando você observar bem esses ensinos da Bíblia, você vai ter mais temor no que você está fazendo, naquilo que você está fazendo às pessoas. Você está plantando para colher. Então você vai ter mais temor nos seus procedimentos, nos seus acertos, porque é justamente isto que está te esperando. Tudo que se faz aqui, aquilo retorna. Se você semeia a paz, se ela não tiver alguém para encontrar, como ensinou Jesus quando enviou os 70, ao chegar numa casa, lhes diga: paz seja convosco. Se não tiver nenhum de paz ali, aquela paz volta para você. Então o que você semeia é o que você vai colher. E tudo o que se faz aqui vai retornar aqui. Então buscar o temor de Deus, a moderação, porque você quer colher coisa ruim? Se você quer, então plante coisa ruim. Agora, se você quer colher coisas boas, plante coisas boas. Quer colher respeito, plante respeito. Quer colher amor, plante amor. Quer colher educação, plante educação. É isto. Então, existem os erros propositais. Você está semeando. Ah, mas isto, aquilo, está semeando. Agora, os erros acidentais são aqueles erros que você não queria praticar, aquilo que você não queria fazer. É um acidente. Então, você está disposto na mesma hora, o Espírito toca em seu coração e ele dói. Então, você vai e acerta e corrige. Mas quando você erra deliberadamente, propositalmente, você terá que colher as consequências. Tudo que se faz, aquilo retorna. A mensagem influência de um homem sobre outro. Leamos o parágrafo 58. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Agora, ele talvez não seja muito popular, porém ele será abençoado. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles, se deseja se atuar como o restante dos companheiros ou se deseja ser abençoado por Deus. Agora você pode simplesmente fazer a sua escolha. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. Porém, você torne todos os seus desejos para Deus e você será abençoado por Deus. Viram? Torne os seus desejos para Deus e você será abençoado por Deus. Mas você quer fazer a vontade de homens? Então você será abençoado por homens. Você quer fazer a vontade de um sistema? Aquele sistema te abençoa. Mas faça a vontade de Deus e você então será abençoado por Deus. Então nesta mensagem, o profeta de Deus nos traz a história de um rei poderoso, abençoado por Deus. Ele foi realmente o rei Uzias. Ele chegou a se tornar autossuficiente. Ele chegou a um ponto que ele se ficou sentindo autoconfiante.
E é aí onde você comete o seu engano. É aí onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota. É porque eles começam a se sentirem autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo que não importa o que Ele apresente diante de você. Você fará a sua escolha, queira você, deseje ou não. Você tem que continuar a servir a Deus. Não importa o que você foi há 10 anos atrás, há 20, há 30, há 40, seja quantos anos forem. O que importa é o que você é agora. Influência 59. Então você tem que continuar a servir a Deus, fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus com amor. Mas quando eles ficam tão egoístas que não necessitam de nenhuma ajuda de Deus, você sempre precisará da ajuda de Deus. Alguns médicos chegam a este ponto, que acham que não precisam de Deus. É aí quando eu não quero que um mexa comigo, quando se deixa Deus fora de qualquer coisa. Oh, que coisa! Então eu quero que você me deixe fora também. Se você deixa Deus fora, eu quero que você me deixe de fora também, porque sempre se deve lembrar primeiro de Deus. Sempre. Deus em primeiro lugar. E Deus é a sua palavra. Deus é a sua palavra. Não deseje dizer, é uma santa igreja, o santo povo. Oh, não! É um santo Deus, isso é correto. E uma igreja ímpia é um povo ímpio, isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa. É um Deus santo na igreja. Não é um povo santo, é o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo, você está falando do Espírito Santo que está no povo. Essa é a palavra correta. Faça-se pequeno. Não queira ser grande. Não se exalte. Seja humilde, simples, singelo. Nós temos esses exemplos da Bíblia. Não fique todo inchado, irritando-se. Examine as Escrituras e veja o que está certo. Uzias provavelmente esqueceu-se de que tudo o que ele tinha era Deus que ele dava. E ele se exaltou a tal ponto que ninguém podia lhe dizer nada. Ele era autossuficiente. Nós não devemos ser autossuficientes, mas sempre precisando de Jesus, das bênçãos, sempre pobres e necessitados. O salmista escreveu: eu sou pobre e necessitado, cuida de mim, Senhor. Nós somos pobres e necessitados, por isso devemos pedir, cuida de nós, Senhor, e que Deus te abençoe nesse desejo seu de manter-se humilde, simples, singelo, obediente, cheio de temor, cheio de reverência, cheio de humildade, cheio de moderação. A lei da semeadura está diante de nós. E ela é implacável. Aquilo que se semeia é aquilo que se colhe. Que Deus te abençoe a plantar a semente correta, a fazer aquilo que é correto. Seja esse também o seu lema. Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.